Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus seja conosco mais. Tem acontecido, tem nos abençoado a cada culto, a cada reunião, a cada trabalho. Que hoje Ele não nos desampare. Amém. Queridos, nós temos falado ao longo dessa semana, começamos no domingo passado, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, terceira, mas não menos importante, porque o Pai, o Filho e o Espírito são iguais em poder, e glória e majestade. E eu não estava programado, damos continuidade nesse domingo pela manhã, na sexta-feira o pastor me pegou de surpresa, e aí eu fui para casa pensando, falei, vou relaxar, não vou me estressar, vou dormir e amanhã você vai prover. E aí hoje nós vamos estar falando de uma pessoa também, mas não do Espírito Santo, nem do Pai, nem do Filho. Vamos estar falando de um homem igual a um ser humano, igual a qualquer um de nós, sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas debilidades, às mesmas dificuldades, às mesmas lutas, mas vendo o que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um idoso, seja quem for, que crê e confia no Senhor e nele tem a sua esperança. É um personagem que nós encontramos no Novo Testamento importantíssimo. Existem 34 referências a respeito dessa pessoa no Novo Testamento, mas pouco se fala a respeito dele. E nós estamos falando de José Barnabé, ok? Mais conhecido como Barnabé. Não era o seu nome original, ele recebeu esse nome dos apóstolos, e nós vamos estar vendo pelas Escrituras o porquê que ele recebeu esse nome e o significado desse nome. Então, Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Essa será a nossa leitura inicial. É quando Barnabé surge aqui no Novo Testamento, no livro de Atos. Jesus já morreu, ressuscitou, já subiu aos céus, já se passaram 50 dias, veio o Pentecostes, e a igreja recebeu o Espírito Santo, e a igreja começa a caminhar, dá seus primeiros passos, a comunidade cristã vai crescendo, vai sendo alicerçada, o corpo vai sendo formado, e no meio desse povo, esses homens e mulheres, surge então o José. Versículo 36, 4, 36 e 37. Diz assim a palavra do Senhor. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Pai. Contamos com a manifestação do Teu Espírito, ministrando aos nossos corações o entendimento, o discernimento, o conhecimento e a sabedoria da Tua palavra. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações e às nossas mentes a revelação, Senhor, oculta aos incrédulos, mas revelada aos Teus filhos. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, Seu Filho amado. Amém. Então, como nós acabamos de ler, o nome dele era José. Só que José era um nome muito popular. Com certeza haviam vários Josés na igreja em Jerusalém. Era um nome muito comum em Israel. Então, os apóstolos, que deram, os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, um apelido, um cognome,
cognominado Barnabé, cujo significado, aí se você tem na sua versão, se a sua versão é ara como a minha, estará filho da exortação. Se é a Revista Corrigida ou a NAA, Nova Almeida Atualizada, vai estar filho da consolação. Se for NVI, vai estar encorajador. Então, o que levou os apóstolos? Então, a primeira questão, o que levou os apóstolos a darem esse sobrenome de Barnabé a esse José? Era para diferenciar, né? Como, por exemplo, aqui nós temos na igreja Patrícia. Aí alguém está falando de Patrícia, né? Temos várias Patrícias. Patrícia, aí tem que identificar. Não, a Patrícia de Alfredo, a Patrícia de Kleber. Aí a gente consegue, né, se localizar. Então José, qual José? José Barnabé. Mas ele não recebeu esse nome por um acaso, né? Os apóstolos deram porque viram nele esse dom. Filho da consolação, como está na Revista Corrigida e na NAA. A palavra consolação nos lembra de quem? Nos lembra de uma pessoa. De quem? A quem Jesus chama de o Consolador. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador. Então, já está dando uma ideia de que era um homem que era cheio do Espírito Santo. Havia nele esse Espírito Consolador. Filho da exortação. Exortar é o quê? É justamente fortalecer aquele que está abatido. Aquele que está passando por lutas, por dificuldade, precisa ser consolado e exortado. Precisa que alguém chegue a ele e o faça lembrar das palavras de Jesus, das promessas de Deus, trazendo então fortalecimento, consolo, encorajamento. A NVI traduz como encorajador, Barnabé, né? Que traz coragem diante dos desafios que alguém ou a igreja pode estar passando. Então nós temos já uma ideia de quem nós vamos tratar. É de uma pessoa que na igreja, no meio ali da igreja em Jerusalém, se destaca por essa característica de encorajar, de exortar, de consolar. E que ao longo da semana nós vimos que isso são características de dons que Deus concede aos seus filhos, à sua igreja. Então nós podemos destacar aí já dois dons presentes na vida de Barnabé. Dois, não, três. Primeiro, o de misericórdia. Ele olha para os necessitados, vê, e aí isso gera nele um desejo de contribuir. Quem esteve presente vai lembrar que nós falamos a respeito desse dom de contribuição. Quem contribui, o faça com liberalidade, né? Então, misericórdia, esse dom nós podemos encontrar em Barnabé. O dom de contribuir, porque ele vendeu um campo e trouxe o preço, depositou aos pés dos apóstolos, porque ele via que a igreja estava com problemas financeiros. E também o dom de socorro, que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 2. Ele vê a necessidade e ele age para socorrer, para suprir as necessidades da igreja e dos irmãos, né? Então, de fato, é um homem cheio do Espírito Santo aqui, que recebeu esse nome merecidamente por parte dos apóstolos. Ok? Tudo bom? Então vamos agora para Atos 9. Aí já se passaram aí. Essa situação de Barnabé se dá mais ou menos em torno do ano 33, 34 da era cristã. 2 anos depois, mais ou menos, no ano 35, a conversão de Saulo. Saulo perseguindo a igreja,
tem um encontro com Jesus, a caminho de Damasco, né, que nós conhecemos bem a história. Aí chegamos agora em Atos 9, ano 38 aproximadamente. Então já se passaram 6 anos da morte de Jesus, 5 anos da morte de Jesus e 3 anos da conversão de Paulo. Paulo se converteu há 3 anos. No capítulo 9, nós podemos ver aí a história da conversão de Paulo, como se deu, a visita de Ananias, e Saulo indo pregar o evangelho em Damasco. Então, por volta do ano 38, 3 anos depois da sua conversão, Paulo resolve ir a Jerusalém. E não foi nada fácil. Por que Paulo demorou tanto para ir para Jerusalém? Lendo o livro de Atos, nós vemos que Paulo era um perseguidor da igreja. Muitos irmãos ali foram presos, foram torturados, outros mortos, por causa da atuação de Paulo. E chega o momento agora, 3 anos depois, chega o momento de Paulo enfrentar essas famílias, as viúvas que perderam seus maridos por causa da perseguição de Saulo, os órfãos, os familiares dos que foram presos e, quem sabe, até pessoas que estão ali que foram torturadas por ele. Então não foi 3 anos assim, ele se converteu, se arrependeu, mas vamos nos colocar no lugar de Paulo. Nas suas epístolas ele fala a respeito disso, de como ele perseguia a igreja, como que ele maltratou. Não foram poucas as pessoas que foram presas, torturadas e até mortas por causa dele. Passaram-se 3 anos e agora Paulo resolve ir a Jerusalém. E para a igreja receber essa pessoa também não era fácil. Havia muito que se perdoar, muita ferida aberta ainda. Receber ali no meio da igreja aquele que matou, foi responsável pela morte do meu marido, foi responsável pela morte do meu pai. Eu fui torturado por esse homem, agora ele chega aqui. Não era fácil para nenhum dos dois lados. Além disso, havia ainda a suspeita. Será que ele se converteu de fato? Será que ele não está querendo se aproximar como um espião para poder identificar quem é cristão, para poder mandar prender e matar? Será? A igreja ficou com o pé atrás. Você não ficaria receoso? Então não foi fácil para nenhum dos dois lados. Mas Paulo, como um homem de Deus, tinha que encarar essa situação. Mas não é de Paulo que nós vamos falar, nós vamos falar de Barnabé. Versículo 26, 9 e 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Paulo procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, todos, não foi alguns, mas todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos, a liderança da igreja, não aos discípulos, mas aos apóstolos, e contou-lhes como ele, Paulo, vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, Jesus falou com Paulo, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Todos os discípulos recearam e ficaram com medo, mas havia um homem na igreja de Jerusalém que recebeu dos apóstolos o apelido de Barnabé, filho da consolação, da exortação. E aí ele vai então ao encontro de Paulo, saber melhor os detalhes, que história é essa. Então,
Eu fico imaginando a conversa ali, Paulo contando a sua história, abrindo o seu coração para Barnabé, falando da sua experiência a caminho de Damasco, quando ele estava indo para aprender cristãos, e aí o Senhor se revela e fala com ele, e ele fica 3 dias cego, sem ver, sem comer, porque não estava entendendo, e Deus envia então Ananias ora, e a sua visão volta, e aí então ele se restabelece após comer, e a partir daí, ele já começa a pregar a respeito de Jesus, ele está compartilhando com Barnabé da sua experiência, da sua conversão, e de como ele começou a pregar então ousadamente a respeito de Jesus. Imagina essa conversa, esse diálogo. Quanto tempo durou? Lágrimas foram derramadas. Com certeza. Paulo ainda tinha viva na sua memória as atrocidades que ele havia cometido no tempo da ignorância. E aí ele fala e se abre o coração para Barnabé. Aí nós não sabemos, o texto não é claro. Não, diz aqui, tomando-o consigo. Então, depois deles conversarem, chorarem, orarem, Barnabé bota a mão assim no ombro de Paulo. Paulo, vamos lá, eu vou te levar até os apóstolos. Vamos conversar. Você precisa dar o seu testemunho para os apóstolos. Eles precisam saber da sua história. Tomando-o consigo, levou os apóstolos. E ele lhe contou. E aí nós vemos mais 2 dons aqui em Barnabé. Liderança. No meio da igreja, ele toma uma decisão que nem mesmo os apóstolos tomaram. Qual o apóstolo que procurou por Paulo? Nenhum. Mas Barnabé, com esse dom de liderança e de encorajamento, não preciso lá conhecer a história dele. E aí ele, filho da consolação, consolou Paulo, exortou Paulo. Não, Paulo, olha, eu vou assumir essa responsabilidade, nós vamos lá junto, vou te levar, você vai falar com os apóstolos, vamos resolver essa questão. E assim fez. Mas por quê? Havia em Jerusalém, todos foram batizados pelo Espírito Santo, todos tinham o Espírito Santo, todos tinham dons diversos, mas quem foi o instrumento de Deus para ir ao encontro de Paulo, aquele que haveria de ser, mais um apóstolo, responsável pela evangelização daquela região, daquele mundo conhecido ali do Império Romano, de cidades gregas. Quem foi? Barnabé. Foi um instrumento de Deus. Por quê? Porque era um homem cheio do Espírito Santo. E será que as igrejas, será que a igreja de Nova Vida em Coelho não necessita de Barnabés? Barnabés, homens e mulheres com o mesmo espírito, que esteja atento às necessidades espirituais, emocionais e materiais do corpo de Cristo. Alguém que seja cheio desse dom de encorajar, de exortar, de consolar, de querer entender, de ter tempo para ouvir a história do outro, como Barnabé fez. Ele procurou Paulo, ouviu e conseguiu fazer com que Paulo se apresentasse aos apóstolos e contasse a sua história. E aí, nesse momento, nasce um laço de amizade, que iria durar por toda a vida desses homens. Houve um momento em que essa amizade foi rompida, nós vamos estar vendo, foi quebrada, sim, teve. Mas depois eles renovaram esse voto de amizade.
Vamos para Atos capítulo 11 agora, por favor. Atos 11, 19. E esse texto requer uma atenção, merece uma atenção toda especial. Atos 11, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então o que está acontecendo? Vamos contextualizar aqui para a gente entender. Havia muita perseguição aos cristãos na cidade de Jerusalém. Uma perseguição tão insuportável que fez com que eles se dispersassem, que eles se espalhassem. Por causa da tribulação, logo após a morte e o apedrejamento de Estevão, apedrejamento esse onde Paulo estava presente, consentiu. Então foram pela Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades gregas. E não anunciaram a ninguém o evangelho, senão somente aos judeus. Estavam em cidades gregas, mas pregavam a respeito de Cristo somente para os judeus. Isso aqui já no ano 44, já se passaram 11 anos do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo. Vejam como nós somos lentos para aprender. A gente acha que, embora Jesus tivesse dito que o Evangelho seria para todos, inclusive para os gentios, eles receberam o Espírito Santo, se passaram 11 anos e a igreja não compreendeu que o Evangelho de Jesus Cristo era universal, não era apenas para a nação de Israel. Há aquela situação com Pedro, Cornélio, o derramamento do Espírito Santo ali na casa de Cornélio, para que Deus tivesse assim, vocês estão vendo? E nem assim, com muita dificuldade, eles foram entender que o Evangelho também era para os gentios. Estamos no ano 44. Então, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque nesse caso, há caso que alguns vão trazer problemas. Mas nesse caso aqui, alguns conseguiram enxergar o que a maioria não estava vendo. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam, pregavam, evangelizavam também os gregos. Glória a Deus por esses alguns anônimos, mas importantíssimos nesse momento, nesse contexto da história, para a divulgação do Evangelho. Anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, com esses alguns. A mão do Senhor estava com eles, que ousaram pregar, que entenderam, que compreenderam e ousaram pregar o Evangelho de Jesus Cristo também para os gregos. E a mão do Senhor então se manifestou. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram, por causa de alguns. A igreja de Nova Vida em Alcântara precisa de alguns como esses aqui. Que estejam com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus e compreendam e preguem, para que a mão de Deus possa se manifestar e Deus provar, eu estou com vocês. E muitos creiam, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia
versículo 22, a notícia a respeito deles, desses alguns que pregaram para os gregos e dos muitos que estavam se convertendo, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. A história deles chegou, a notícia a respeito deles chegou até Jerusalém. E aí a igreja, os apóstolos, enviaram a quem? Os apóstolos se reuniram. Ó, nós não podemos ir, mas nós temos que enviar alguém. Quem que nós vamos enviar? Tem que ser um perfil. Tem que ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Alguém que a gente confia, que a gente sabe que vai chegar lá e vai fazer um bom trabalho. Quem que eles escolheram? Barnabé. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele, Barnabé, chegado e vendo a graça de Deus, o que aconteceu? Alegrou-se. Ele não ficou triste nem chateado com aqueles alguns que estavam pregando para gentios, para gregos. Para samaritano ainda vai, porque samaritano é um povo misto, ainda tem alguma coisa de judeu ali neles, ali tem algum sangue de Abraão. Mas grego não tem sangue de Abraão, nem uma gotinha sequer. Não, mas ele se alegrou, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele exortava a todos. Aí ele começou a colocar em prática o dom que havia nele, que era o quê? De exortar. Isso mesmo, continuem pregando, continuem evangelizando. Então ele exortava tanto aqueles alguns que estavam pregando a continuarem, como exortava também aqueles que estavam se convertendo, o quê? Exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Glória a Deus, ele se alegrou com que estavam se convertendo. Mas ele disse agora, olha, permaneçam firmes na decisão que vocês tomaram. Que amanhã ou depois vocês não venham se desviar do caminho. Fiquem firmes, permaneçam no Senhor. E na exortação, cabe também você dizer, olha, o fato de você se converter não quer dizer que daqui para frente a sua vida vai ser uma maravilha, que você não vai ter lutas, que você não vai ter problemas, que você não vai ter dificuldade. Vai ter, mas o Senhor é contigo, o nosso Deus é contigo, Ele é maior, Ele é mais poderoso. Isso também é exortar, é fortalecer, é antecipar o problema já preparando para a vida. Glória a Deus. Precisamos de homens e mulheres como Barnabé. Precisamos. E que Deus suscite homens e mulheres como Barnabé em nosso meio. Nas nossas igrejas irmãs, aí, não só da Nova Vida, mas aonde o Evangelho de Cristo está sendo pregado com sinceridade, com verdade, com pureza. Que haja Barnabés lá também. São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, o mundo precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como Barnabé. Versículo 22, com firmeza de coração permanecessem no Senhor, ele exortava. Por que Barnabé fazia isso? Versículo 24 nos dá a resposta. Por que Barnabé fazia isso? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, sermos cheios da fé, e ela está à nossa disposição. Só não tem quem não quer. Qual o seu interesse? Qual o seu grau de interesse em ser cheio do Espírito Santo? O seu e o meu. De sermos cheios do Espírito Santo, de sermos homens e mulheres cheios de fé. Qual o nosso grau de interesse? Isso vai aparecer no nosso dia a dia. Quanto tempo do nosso dia nós damos a Deus?
Nós temos as nossas obrigações, temos as nossas obrigações, Deus sabe disso. Mas durante as nossas obrigações diárias, sejamos Barnabés. Estejamos em comunhão, em contato com o Espírito Santo de Deus. E no nosso tempo livre, o que eu faço? O que eu faço com o meu tempo livre? Temos que descansar, temos que ter um lazer, temos que espairecer? Sim, mas não é prioridade. Se eu tiver que escolher entre me dedicar, separar um tempo de qualidade para leitura, para oração, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Qual é o nosso grau de interesse? O quanto nós desejamos, o quanto nós queremos. Eliseu ficava ali coladinho com Elias. Para onde Elias ia? Aí Elias pergunta para Eliseu, Eliseu, o que você quer que eu faça por você? Eu tenho outros discípulos, além de você, mas só você. O que você quer que eu faça? Qual o desejo que está no seu coração? Ele respondeu, eu quero porção dobrada do teu espírito. Então façamos do Espírito Santo o nosso Elias, sejamos o Eliseu que está coladinho com o Espírito Santo. Indo pelo caminho que o Espírito Santo nos direciona e nos aponta. Porque, versículo 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Qual foi o resultado? Qual foi a consequência? Muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé, aí muita gente se uniu. Olha só, novamente, né, ele é um evangelista, dom de evangelista. Ele foi para lá, evangelizou, começou a exortar, muita gente se converteu. Tinha um dom de ensino e o dom de mestre. Mas muita gente se converteu, muita gente se uniu ao Senhor. O número de discípulos aumentou. E mesmo um homem como Barnabé não ia conseguir dar conta. Aí Barnabé pensou, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para me ajudar nessa tarefa, nessa missão. Aí quem que Barnabé vai procurar? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele não foi para Jerusalém. Ele era da igreja de Jerusalém. Ele podia, vou para Jerusalém procurar alguém. Mas o Espírito Santo mostrou para ele. Onde é que ele encontrar uma pessoa com perfil, com os dons necessários para ajudá-lo nessa tarefa? Saulo. Eu fico mais assim, com o Espírito Santo sussurrando no ouvido dele. Saulo. Senhor, envia um trabalhador, envia, Senhor, alguém para me ajudar. E, Saulo. E aí ele vai para Tarso, à procura de Saulo. Ora, líder. Tendo encontrado, versículo 26, o que ele fez? Levou para Antioquia. Ele chegou lá, olha, Paulo, a mão de Deus está agindo poderosamente em Antioquia. Os gregos estão se convertendo, os judeus. Eu preciso de ajuda. Uma multidão está se convertendo. Tem muita gente precisando ser ensinada, instruída, edificada na palavra, mas eu sozinho não consigo, eu preciso. Venha comigo. E Paulo foi. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano, eles permaneceram ali por um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. 11 anos depois da descida do Espírito Santo, do Pentecoste. 11 anos depois, em Antioquia, não foi nem Jerusalém, foi em Antioquia. Cristãos, pequenos cristos. Discípulos de Cristos. Isso é o que significa a palavra cristão. Entende o peso desse nome? Pequenos cristos, ou discípulos de Cristo. Aí nessa igreja, depois de um ano lá, eles fazendo esse trabalho missionário, abençoado, fantástico, maravilhoso.
Aí naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Foram alguns profetas para lá, para visitar a igreja e ministrar o coração deles, contribuir com o conhecimento. Então, chegaram a Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias do imperador Cláudio. Ok? Então, o Espírito Santo revelou a Ágabo, deu a entender que estava para vir, não havia chegado. Olha, vai vir um período de fome, de escassez de alimento. O Espírito Santo está com que finalidade? Para gerar pânico, medo? Não, mas para a igreja se preparar. Quando nós anunciamos determinadas coisas que estão para acontecer, coisas que estão para acontecer de ruim, não é no intuito de fazer com que a igreja fique com medo, atemorizada, desesperada. Não, mas para que se prepare. Quando Deus deu aquele sonho lá para Faraó, que José interpretou dos 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome, foi para quê? Para se preparar. E os egípcios se prepararam. Então, isso está sendo revelado para quê? Para a igreja se preparar. Versículo 29. Os discípulos de Antioquia, o que eles fizeram? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O período da fome nem chegou ainda. Não, tá bom, Ágabo. Quando chegar o momento da fome, a gente envia recursos para vocês. Não, eles anteciparam. Olha, então, os discípulos, conforme as suas posses, já resolveram, vamos recolher aqui uma oferta, enviar para os irmãos de Jerusalém e da Judéia, para que quando chegar, eles tenham recurso para comprar alimento. Por quê? Muitas vezes não é porque está faltando alimento, mas porque o alimento está escasso, fica muito caro. E quando fica caro, os trocadinhos não conseguem comprar. Então, eles já levantaram recursos. Então, eles resolveram ali na hora, enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram. Eles não só resolveram, mas fizeram, colocaram em prática. Enviando-os aos presbíteros, aos pastores das igrejas na Judéia, por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Porque eles tinham esse tom de socorro e de serviço. Barnabé e Saulo, olha, vocês vão enviar esses recursos aqui. Eu não vou não, manda outro. Eu estou muito ocupado, eu estou muito cansado. Não, mas quando a pessoa tem um dom de serviço e recebe a missão, ele não olha se a missão poxa, vai e faz. E Barnabé e Saulo foram separados pelos presbíteros da igreja de Antioquia e eles foram até Jerusalém levar esse recurso. Por quê? Você vê a cooperação. A quem Deus revelou essa situação? A Ágabo, a um profeta que nem de Antioquia era. Foram para lá, revelou. A igreja de Antioquia não esperou a situação acontecer, se antecipou. E é assim que nós temos que agir, antecipar. Está vendo o problema? É igual a dona de casa. Está cheio de roupa estendida lá no varal. Está vendo que a chuva está vindo. Vai fazer o quê? Não vai chover não. Está ventando, a nuvem veio para lá. Ela vai esperar começar a chover para começar a correr, recolher? Não, tem que antecipar. Você está vendo, Deus está te revelando, Deus está te mostrando. E a gente vai ignorar? Vamos ignorar?
Deus está revelando, Deus está mostrando. E a gente ignora. Depois vem as consequências, aí chora. Foi assim várias vezes na história de Israel. Israel desviada, na idolatria, fora dos caminhos do Senhor. Aí Deus levantava um profeta e falava: arrependei-vos, convertei-vos dos maus caminhos. E o povo ignorava o profeta. Aí quando o mal acontecia, aí choravam. Para que chorar? Se Deus muitas vezes, na maioria das vezes, nos mostra, e a gente pode evitar o problema. Então, eu achei esse texto aqui maravilhoso, que a gente pode destacar aqui o mover de Deus, do Espírito Santo, na vida desses profetas, de Ágapo, desses alguns sem nomes, anônimos, que foram para Chipre, Cirene e Antioquia e começaram a anunciar o evangelho para os gregos, e a mão de Deus se manifestando por intermédio deles, Barnabé sendo enviado para lá, evangelizando e entendendo que ele sozinho não podia dar conta, que ele precisava de ajuda, e ele vai buscar alguém que o possa ajudar, orientado por Deus. Ficaram ali por 1 ano ensinando numerosa multidão e prosseguiram com a vida, prosseguiram com o trabalho. Atos 12, 25. E a história está acontecendo. Atos 12, 25, agora vai tratar de Barnabé e Paulo retornando de Jerusalém. Foram para lá, foram para a região de Jerusalém, da Judéia, entregaram lá para os presbíteros a contribuição, os donativos que eles receberam dos irmãos da Antioquia, e eles, terminada a missão, cumprida a missão, eles voltam para Antioquia. Barnabé e Paulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Havia na igreja de Antioquia, capítulo 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eles vão apresentar uma lista aqui com 5 nomes. Qual o primeiro aqui? Barnabé. Simeão, por sobrenome Níger, porque Simeão também era um nome muito comum. Aí recebeu esse apelido de Níger, porque ele era oriundo dessa região. Lúcio de Cirene. Manaém, colasso de Herodes. Aí aqui ele é identificado como um empregado de Herodes, o tetrarca. E Saulo. Saulo está no finalzinho da lista aí. Desses 5 nomes, começa com Barnabé e termina com Saulo. E servindo eles ao Senhor, estão servindo ao Senhor, no seu dia a dia lá, pregando o evangelho, ensinando, exercendo a função lá de presbíteros. E jejuando, então eles estavam desempenhando sua função, e jejuavam, oravam. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem é que chama? É o Espírito Santo. É Deus que chama. É Deus que separa. É Deus que capacita. Por que Deus não chamou Simeão, ou Lúcio, ou Manaém? Não sei. O Espírito Santo sabe. Ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Então eles estavam nas atividades, no dia a dia deles normal ali, exercendo sua função,
orando, jejuando, se consagrando, se santificando. Aí um belo dia o Espírito Santo disse a eles: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, e aí o que eles fizeram? Jejuaram mais ainda. Oraram mais ainda. E, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vai lá, filho. Deus está chamando. O nosso coração quer que vocês fiquem, quer que vocês permaneçam, mas Deus está mandando, a gente obedece. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Então, aí o pastor falou aqui, né, da questão do jejum, da oração, de trazer estudo. Eu já tinha pensado, quando eu li esse capítulo aqui, pastor, deles servindo e jejuando, e aí Deus fala, e aí eles jejuam e oram mais ainda, porque tem que ser. Não é em momentos especiais. Eu não vou esperar a guerra chegar para começar a orar e jejuar, já tem que. Até para que Deus dê a direção. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4, e aí vai ser uma bênção, né? Olha, gente, não é porque Deus chamou, enviou e capacitou que não teremos adversidades. Isso não é verdade. E nós vemos pela história de Paulo e de Barnabé e dos demais apóstolos, como Pedro e João, que eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades. Lutas e dificuldades que provavelmente qualquer um aqui, sem a capacitação do Espírito Santo, não iria suportar. Enviados, pois, por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. O João Marcos do capítulo 12, versículo 25. Tinha um João ali, João Marcos, como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, olha só. Encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Cuidado com os profetas. Porque se tem profetas como Ágapo, que são profetas de Deus, também tem falsos profetas como Bar Jesus. E diz que ele era mágico. Ele não era um animador de festa infantil, fazendo truquezinhos ali para a criançada se alegrar. A mágica dele era no intuito de enganar e fazer com que as pessoas achassem que havia algum poder sobrenatural nele. Ok? Era esse tipo de mágico, que magias ocultas, até com a atuação de espíritos malignos, no intuito de enganar. Falso profeta, de nome Bar Jesus. O pai desse homem se chamava Jesus, porque o Bar indica isso. É como o Júnior, né? A gente fala assim, João Júnior, é porque o pai dele era João. Então, quando vem o Bar Jesus, Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jesus, filho de Jesus. Então, o pai de Bar Jesus se chamava Jesus, como o nosso Jesus. Só essa semelhança e nada mais. Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Então, esse falso profeta, esse mágico, esse guru aí, que cruzou o caminho de Barnabé e Paulo, ele estava com quem? Com Sérgio Paulo, procônsul. Então, o procônsul, ele conseguiu enganar o procônsul, Sérgio Paulo. E Lucas escreve que era homem inteligente. Ora, não era um homem iletrado, ignorante, bobinho, tolinho,
Mas as mágicas e a falsa profecia de Bar Jesus conseguiu enganar até o procônsul, que era homem inteligente, tá, gente? Não era bobinho, não. Este, né, o procônsul, Sérgio Paulo, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, que era um homem interessado. Ele está demonstrando que ele tem interesse nas coisas de Deus. Versículo 8, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, né, o mesmo. Porque assim se interpreta o nome dele, Bar Jesus, Elimas. Assim se interpreta o nome dele. Procurando afastar da fé o procônsul. Por quê? Porque Barnabé e Paulo estavam pregando o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Doutrinas diferentes daquilo que ele ensinava. E aí quando ele viu o Elimas, ou Bar Jesus, como você preferir chamar, esses dois vão queimar meu filme, vão ensinar a verdade, vai trazer luz e entendimento para Sérgio Paulo, e eu vou ser colocado de escanteio. Aí ele começou a se opor, né? Opor ao evangelho, afastar da fé o procônsul. E aí Paulo, cheio da indignação divina, porque os homens de Deus também ficam indignados. Essa coisa, né? Paz, amor. Mais amor e menos ódio. Julgue menos, ame mais. Isso é para quem não conhece o evangelho. Aí Paulo, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do quê? Cheio de ira, cheio de raiva, cheio de carnalidade. Não, cheio do Espírito Santo. Fixando nele os olhos, imagina os olhos de Paulo. Fixando neles os olhos, disse: ô meu irmão, você está se opondo, não é isso. Deixa eu te explicar, você entendeu errado. Foi isso que Paulo falou para ele? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Sabe que Paulo falou isso com a voz assim? Como é que ele falou? Com dureza. Pois agora os caminhos do Senhor, versículo 11, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Né? Esse por algum tempo vai ser só para você sentir o peso da mão do Senhor. Para que você, assim como eu fiquei cego também, assim como eu também na outrora fui um filho do diabo, eu também fui cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo da justiça. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus e fiquei cego, e Deus teve misericórdia de mim. E eu recuperei não só a visão física, mas principalmente a visão espiritual, que eu consegui ver coisas que o homem espiritualmente cego não consegue enxergar. Então, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Você vai ficar cego por alguns dias, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Imagina o desespero dele. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor, porque era uma doutrina que havia autoridade. E aí eu pergunto, a igreja, se passaram 2000 anos, a igreja do século 21, não precisa dessa autoridade? Quantos Bar Jesus, quantos Elimas existem por aí, se opondo à verdade? E a igreja não se posiciona.
chamando-os como devem ser chamados: filhos do diabo, enganadores, maliciosos, inimigos da justiça. A gente fica naquela coisa do paz e amor, Deus e amor. Sabe por que isso acontece? Porque nos falta o Espírito Santo, com discernimento de espírito, que é um dom. E a gente não discerne o espírito e fica assim, igual criança, aceitando qualquer saquinho de jujuba, de bala ou pirulito que nos é oferecido pelo inimigo, em troca do doce do açúcar. Enquanto Deus tem um evangelho mais doce que o mel para nos dar. Então o procônsul, vendo o que suceder, creu, maravilhado com a doutrina. Se converteu. Mas porque tinham 2 homens aqui, cheios do Espírito Santo, que tiveram a coragem, a ousadia de pregar o Evangelho. Depois disso, versículo 13, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João Marcos, que tinha ido com eles, agora se aparta e volta para Jerusalém. O que aconteceu, não sabemos. Lucas não relata. Por que João Marcos resolveu voltar para casa? Qualquer coisa que a gente possa mencionar aqui é pura especulação. O que importa é que ele voltou, né? Deixou Barnabé e Paulo e regressou. Deixa eu ver a hora. Não vai dar tempo. Eu estava comentando assim com o Lília hoje. O pastor vai ter que me dar mais uma semana de estudo para falar de Barnabé. Mas fiquem tranquilos, lá na escola de discípulos, lá no grupo da escola de discípulos, a gente vai concluir aqui. Mas deixou, né? E foi embora. Deixa eu ver o que eu posso... Capítulo 13, 43. Esse aqui vai ficar para a escola de discípulos. Se você não faz parte da escola de discípulos, sinto muito, você vai ficar sem essa informação, né? Se quiser, é só procurar a Patrícia aí, depois a Cristina, ou o Carlos Pimenta, dá o seu númerozinho de celular que a gente te insere lá na escola, e aí você pega o restante do conteúdo, tá bom? É porque tem coisas que é só para os discípulos amados. É só para os discípulos mais próximos, entendeu? Tem certas revelações que a gente não pode dar para todo mundo. É só para quem quer, é para quem tem fome, para quem tem sede. Ok? Mas é muito interessante essa história aqui de Barnabé e Paulo aqui em Listra. Muito interessante. Ok. Mas aí o que acontece? 2 homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. E aí eles levaram Marcos para os acompanhar. Marcos abandona logo na primeira viagem ali, a viagem não estava mal começando, logo no início. Abandona e vai embora. E eles prosseguem com a viagem missionária deles, foi uma bênção, embora não tenha sido fácil, passaram por lutas, por maus pedaços, mas no final das contas foram bem sucedidos. Foi tudo muito dentro da vontade de Deus. Capítulo 15, 36. E aí eles retornaram para Antioquia, depois concluíram. Foram 3 anos de viagem missionária, tá? Essa primeira viagem missionária levou 3 anos. E aí eles retornam para Antioquia e ficam ali mais ou menos, tudo datas aproximadas, tá? Não é exato. Ficaram ali mais ou menos 1 ano e depois
versículo 36, 15 e 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, como que eles estão. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, o João que havia abandonado eles. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Nós não sabemos a razão, mas pelo entendimento de Paulo foi algo que não justificava, a razão, o motivo não justificava. E Paulo não quis levar, Barnabé queria levar. Versículo 39. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 48, 49 da era cristã. Eles eram amigos chegados. Foi Barnabé que foi procurar Paulo para falar com os apóstolos, para trazer reconciliação ali com a igreja de Jerusalém. Barnabé foi procurar Paulo para levá-lo para Antioquia por causa do trabalho que estava sendo realizado ali. Foi buscar por Paulo para ajudá-lo. Companheiros de viagem, passaram 3 anos em viagem missionária, aqueles homens. Então, não era uma amizadezinha qualquer. Era uma amizade de laços estreitos, fortes, consolidada. Mas por causa de João Marcos, versículo 39, houve entre eles tal desavença. Os homens de Deus não se desentendem? Não há desavença? Não há controvérsia? Pode haver ao longo da jornada, do trajeto, do caminho. Pode ter. Houve tal desavença, não houve acordo. Eles não conseguiram chegar a um acordo. Barnabé apresentou as razões dele. Paulo expôs também as suas razões para não levar. Não houve acordo. E vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então eu vou para Chipre com Marcos. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Aí na segunda viagem missionária, Paulo retorna pelo mesmo caminho que ele fez na primeira com Barnabé, confirmando, vendo como estavam aqueles irmãos, como que as igrejas estavam prosseguindo, vendo as suas necessidades. E Barnabé, com João Marcos, vai para Chipre. Quem estava certo, quem estava errado? Não sabemos. Não temos como saber. A verdade é que João Marcos, no futuro, veio se tornar muito precioso e importante para Paulo, como ele escreve na sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4:11, quando ele diz que traze também João Marcos, pois me é muito útil. Com certeza, entrou no seu coração. Olha a responsabilidade que João Marcos leva agora consigo. Eu fui o pivô
da divisão, da separação de Barnabé e Paulo. Olha a responsabilidade. Eu não posso errar novamente. Eu não posso errar de novo. Principalmente com Barnabé, que me deu esse voto de confiança. Se da primeira vez eu fui inútil, agora eu serei útil. Serei o companheiro de viagem, de missão, de evangelismo, que Barnabé precisa que eu seja. As palavras que Paulo me dirigiu doeram. Mas o que ele falou foi verdade. Talvez, eu estou conjecturando, porque isso são experiências que nós passamos. João Marcos pode ter dito, talvez eu no lugar de Paulo teria feito a mesma coisa. Não teria me levado. Não sei. Nós não sabemos o que eles conversaram, o que Paulo e Barnabé conversaram, o que um falou para o outro, mas João Marcos estava ali ouvindo. E aquilo que ele ouviu desses dois homens de Deus mudou e transformou a sua vida. Houve esse rompimento momentâneo. Se separaram. Mas não porque estavam de mal. Não, olha, já que a gente não consegue chegar, então você vai para lá, que eu venho para cá. Leva João Marcos com você, eu vou levar Silas. Está tudo bem. E agora, em vez de uma dupla de missionários, seremos duas duplas. O número de pessoas alcançadas pelo Evangelho será maior. 2 vezes maior. E assim foi feito. Então, queridos, pensem nisso no que nós ouvimos essa manhã a respeito de Barnabé. Há muitas coisas que nós poderíamos dizer a respeito desse homem extraordinário. Esse homem de Deus que recebeu esse nome não foi por acaso, e nós vemos pela sua trajetória, pela sua história de vida, que ele merecia esse título. Filho da consolação, filho da exortação. Mas o importante é que fique, era um homem comum. Nós não estamos falando de Jesus, do Filho de Deus. Nós não estamos falando dos apóstolos que tinham um chamado especial. Mas você e eu podemos, se nós assim desejarmos, se nós nos entregarmos, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, fomos sensíveis ao Espírito Santo, a sermos como Barnabés, como Paulo, como Pedro, João e tantos outros, como esses alguns aqui que não tinham nome. Talvez esses alguns possam ser a gente, sem nome, sem fama, sem registro, mas nos anais de Deus registrado lá por toda a eternidade, no livro da vida. Há muitos nomes que estão registrados na Bíblia, mas não estão no livro da Bíblia. Não estão com seus nomes no livro da vida. E há muitos que não estão, que lá estará. Amém? Eu pedi para... É um hino antigo, no tempo que minha barba ainda era preta, no tempo que o pastor Emilson ainda tinha cabelo. Não é um louvor, mas é um cântico que vem fortalecer um pouco dessa mensagem que nós extraímos da Bíblia. Como que Barnabé poderia imaginar que mais de 2000 anos depois, um poeta, um músico, num país que ele não conhecia, num idioma que ele nunca ouviu falar, iria compor uma música falando a respeito dele, por causa do que ele se permitiu ser na mão de Deus. Amém? Então a Lília passou ali atrás, acho que não, né? Tem ali? Amém, glória a Deus. A eficiência que essa turma aqui é maravilhosa. Deus abençoe vocês. Vamos cantar juntos. Vladimir, é do teu tempo. Vamos lá.
Vamos levantar a igreja, vamos cantar juntos, porque eu sei que alguns também sabem. Vamos lá? Não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vende o homem o que tinha e reparte. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Vamos cantar, igreja, vamos cantar o coro. Aprenderam, né? Agora é da atualidade, vamos lá? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Amém, queridos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Sejamos um pouquinho como Barnabé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo maravilhoso, pela palavra que o Senhor preparou para nós. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Quando você levanta as mãos, você está se rendendo ao Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo à Tua vontade, sim. Eu me rendo à Tua palavra, sim. Eu me dobro, Senhor, à Tua vontade para mim. Diga isso para Ele. E por isso, Pai, nesta manhã estamos aqui, rendidos aos Teus pés, gratos por Tua palavra nesta manhã. Senhor, ensina-nos mais de Barnabé na nossa jornada, Senhor, para que possamos ser homens cheios do Espírito Santo, mulheres repletas e cheias do Espírito Santo, guiadas e tratáveis, Senhor, pela Sua graça. Ajuda-nos, 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 Senhor. Ajuda cada um de nós nesta manhã, Senhor. Obrigada por esse tempo, pela Sua palavra, pela Sua presença. Leva-nos aos nossos lares debaixo da Sua graça, da Sua cobertura. Te agradecemos
em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanha, que o Senhor te deu uma semana abençoada pela internet, uma semana de vitória, um domingo abençoado. Logo mais à noite estaremos aqui, hein? Às 18 horas, esperamos por vocês. Deus abençoe.